Alguém já parou para pensar no que acontece de verdade dentro de um avião quando rola uma emergência? Pois é, a gente vai muito além daquelas máscaras de oxigênio para entender os procedimentos, os equipamentos e, claro, a comunicação que faz toda a diferença quando se está a milhares de pés de altura. Imagina só a cena. O voo está super tranquilo, todo mundo relaxado, e de repente, um alarme dispara lá na cabine de comando. Naquele exato instante, uma chave vira. Anos e anos de treinamento e protocolos super rígidos entram em ação. A partir desse ponto, cada segundo e cada decisão contam. E tudo começa com a primeira avaliação da situação. E olha, no momento em que um alerta desse soa, a primeira coisa que acontece não é pânico, é procedimento. A tripulação começa imediatamente uma avaliação super rápida e precisa. Eles precisam saber exatamente o que está acontecendo para tomar a primeira grande decisão: como e, principalmente, onde esse avião vai pousar. E essa primeira decisão é, sem dúvida, uma das mais importantes: definir o tipo de pouso que vai ser necessário. Porque numa emergência, não existe um tipo só de pouso. Basicamente, a gente pode dividir em duas categorias principais, e cada uma delas vai ditar a urgência e o destino da aeronave. Entender a diferença aqui é fundamental. De um lado, a gente tem o pouso de emergência. Nele, ainda existe algum controle, é um desvio planejado para um aeroporto. Agora, do outro lado, tem o pouso forçado. Aí a história é outra. É uma ação de último recurso quando simplesmente não há tempo nem controle para chegar a uma pista. É a diferença entre pousar em um lugar preparado para isso e pousar onde der. Então, o que geralmente leva a um pouso de emergência? Aquele que é mais controlado. Bom, são cenários como problemas técnicos que ainda permitem que o avião voe, sabe? Tipo uma falha de motor. Ou então uma emergência médica bem grave a bordo, alguma indicação de fumaça ou uma despressurização da cabine. Em todos esses casos, o plano é sempre o mesmo: chegar em segurança a um aeroporto. Já os cenários que levam a um pouso forçado, bom, esses são o verdadeiro pesadelo de qualquer piloto. A gente está falando de falha total de todos os motores, o avião ficar sem uma gota de combustível, ou então a perda completa dos controles. São situações raríssimas, mas muito extremas, que exigem que o avião pose imediatamente, não importa onde. Ok, com a decisão do tipo de pouso já tomada, a comunicação interna vira a prioridade número 1. E para garantir que todo mundo ali na tripulação esteja na mesma página, eles usam um protocolo de comunicação super rápido e eficiente. É o tal do briefing teste. O mais interessante sobre o teste é que ele não é um procedimento formal, daqueles escritos em manual, sabe? Ele é mais como uma ferramenta mental. É um acrônimo que ajuda a tripulação a organizar as ideias e alinhar o que cada um precisa fazer. Garante que nada importante seja esquecido no calor do momento. E esse acrônimo guia a conversa em 4 passos bem diretos. Primeiro, o T é de tipo de emergência, para todo mundo saber qual é o problema. Depois vem o E, de estado atual, para informar a condição do avião e de quem está a bordo. Aí vem o S, de sinais e ações, definindo o que vai ser feito. E por fim, o T de tempo previsto até o pouso. Simples, rápido e numa hora dessas, incrivelmente eficaz. Mas não é só de procedimento que vive a segurança, certo? Ela depende muito dos equipamentos a bordo. E pode acreditar, a cabine de um avião é praticamente um kit de sobrevivência, pensado para lidar com todo tipo de imprevisto. Vamos dar uma olhada nas principais ferramentas que eles têm lá. Bom, ao alcance dos passageiros estão os equipamentos mais conhecidos: as máscaras de oxigênio que caem em caso de despressurização, os coletes salva-vidas que ficam embaixo do assento e são para um pouso na água e, claro, os escorregadores infláveis nas saídas que são essenciais para uma evacuação bem rápida. A tripulação, por sua vez, tem o seu próprio arsenal. Eles contam com extintores para conter qualquer princípio de incêndio, lanternas para garantir que tudo fique iluminado mesmo se a energia acabar, e um kit de primeiros socorros bem completo para dar uma primeira resposta em qualquer emergência médica. E para situações ainda mais extremas, o kit fica mais, digamos, pesado. Sim, é isso mesmo. Existe um machado a bordo. Ele serve para acessar painéis ou até para criar uma saída de emergência, se for preciso. Também tem luvas de Kevlar, que protegem contra fogo e cortes, e rádios de emergência, para garantir que a comunicação com o pessoal em terra nunca seja perdida. Ok, então a gente já viu os procedimentos e os equipamentos. O último pilar que sustenta toda essa segurança é a comunicação. Manter todo mundo informado, tanto a tripulação quanto os passageiros, é absolutamente crucial. E para isso, existem sistemas bem específicos a bordo. A comunicação dentro do avião funciona em 3 níveis. Primeiro, tem o sistema de anúncios públicos, o PA, que é aquele que todo mundo ouve.
Depois tem um interfone interno, que permite uma comunicação discreta e rápida só entre a tripulação. E por último, o megafone. Ele é um backup importantíssimo caso os sistemas eletrônicos principais parem de funcionar. Mas e como é que a tripulação sabe quem está chamando e de onde? É aí que entra o painel Master Call. Dá para pensar nele como centro nervoso da cabine. É um painel com luzes que mostra na hora de onde veio o chamado e qual é a natureza dele. E a genialidade do sistema está na simplicidade. É tudo baseado em cores. Se acende uma luz azul, é uma chamada vinda do assento de um passageiro. Se a luz for âmbar, ou laranja, o chamado veio do lavatório. Agora, se a luz for vermelha, aí o negócio é mais urgente. É uma chamada interna, da própria tripulação. O procedimento para responder a essas chamadas é igualmente simples e eficiente. Passo 1. Identificar a origem e a cor da luz. Passo 2. Responder aquela solicitação ativando qualquer protocolo necessário. E passo 3. Resetar o chamado lá no painel. Isso garante que nenhuma chamada seja perdida e que tudo seja resolvido de um jeito super organizado. No fim das contas, o que a gente percebe é que a segurança num voo não depende de uma única coisa ou de uma única pessoa. É um sistema totalmente integrado. O treinamento da tripulação, os procedimentos como o teste, os equipamentos de emergência, é tudo funcionando em perfeita harmonia. Da próxima vez que alguém entrar no avião, vale a pena observar a tripulação e os detalhes da cabine com outros olhos. Cada pequeno detalhe faz parte desse sistema complexo de segurança. E isso nos leva a uma reflexão, né? Num ambiente tão controlado, talvez o fator mais imprevisível ainda sejamos nós mesmos, os passageiros.